Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023, nessa semana super especial, em que a gente tá tendo episódio novo diariamente, aquecimento para a jornada da aprovação Med-UERJ, que começa na próxima segunda-feira, dia 8 de maio. Você tem 5 encontros marcados com o Time Foco, sempre às 19 horas, aqui no canal do YouTube. 5 aulões em que a gente vai te ensinar absolutamente todos os passos da aprovação na Medicina UERJ. Inclusive, no episódio de hoje, obviamente, você vai conhecer a história de mais uma caloura de medicina da UERJ, senhorita Vitória Maria Porciúncula. Fica comigo que você já vai conhecê-la. Aí vem Vitória agora. Com vocês, a própria Vitória Maria. Fala, galera. Tô muito feliz de estar aqui. Meu nome é Vitória Maria Porciúncula. Eu tenho 24 anos e tô aqui para compartilhar um pouco com vocês do que foi a minha jornada e tudo que o Foco conseguiu proporcionar para mim e para minha conquista. Meu Deus do céu! Eu me arrepiei nesse emoji. Foi muito bom isso, Brasil. Vitória... Primeiramente, eu quero saber o seguinte. Geralmente, quem se chama Vitória... É babado forte. Veio ao mundo pra vencer. É. Que tem, assim, nessa história de vida que te deu esse gás pra ter lutado de forma tão brava, tão resistente, pra hoje estar vestindo essa camisa? Cara, que pergunta bacana. Eu acredito que quando a gente tá do outro lado e tá vendo alguém sentado aqui, dando uma entrevista, a gente se inspira, a gente se enxerga, a gente se visualiza nesse lugar. Então, eu tô pensando muito em você que tá me assistindo. Cara, o meu nome, na verdade, ele é um norte. Mas ainda que você não tenha o nome Vitória, entenda, você nasceu para ser vitorioso. Nasceu merecedor para fazer as coisas acontecerem. O meu nome, ele surgiu de uma história que é prévia a mim. É uma história da minha família, é uma história de conquista. E eu me tornei alguém que queria muito fazer valer a pena tudo o que a minha família fez antes de eu chegar à Terra. E essa coisa do gás, essa coisa da animação, da alegria, eu acho que a vida só tem tempero se for assim. Sabe comida? Se for insossa, cara, não rola. E, cara, eu quero ser muito bem temperada. Eu acho que alegria, animação, bom humor, tudo isso faz com que a gente queira viver, que a gente queira lutar. E mais do que isso, eu acho que trazer as coisas com leveza, a leveza da alegria, faz com que a gente consiga, de fato, enxergar que o nosso sonho tá próximo e que as coisas vão acontecer. De verdade. De verdade. Eu também detesto comida insossa. E gente, insossa é pior ainda. Muito chato. Eu não como de jeito nenhum. Não existe a possibilidade. Detesto coisa insossa na vida. Respondi sua pergunta? Totalmente. Não, e mais do que isso, né? Eu acho que ao se descrever, fica muito fácil entender por que a gente deu match. Porque são duas malucas, né? Malucas no excelente sentido. Gente que tá muito corajosa pra viver. Assim, essa coisa mesmo do bota a cara no sol. Talvez Sim. tenha sido um dos pontos de identificação que você teve quando conheceu o Time Foco, Com certeza. Né? Falou, cara, esse time aí pode ser o meu lugar. Com certeza. Porque essa vibração, né? Essa energia do bota a cara no sol, do ter coragem pra... Porque pra vencer, a gente vai precisar de muitos... Já que é pra falar, isso aqui é quase uma entrevista culinária. Muito bom. Pra vencer, a gente precisa de muitos temperos. Verdade. Né? Tem que ter uma pitada de sorte, tem que ter muito esforço, boa orientação, Sim. Persistência, resistência, tenacidade. Tem muitos temperos, mas sem sombra de dúvida, um desses temperos é o bom humor. Sim. E é a coragem pra fazer o que tem que ser feito. É verdade. Não é todo dia que a gente acorda forte. Não. Mas também não dá pra aceitar que fraqueza é um lugar de fim. Exato. É um lugar de definição. Permissividade não é uma coisa que combine com o vestibulando, inclusive. Entender, se auto-olhar, se auto-perceber é muito importante durante a nossa jornada. Agora, ser permissivo, se sentir todo dia com esse sentimento de incapacidade, cara, a primeira coisa que a gente tem que começar a desconstruir é isso.
Da onde que vem esse sentimento? Eu lutei muito contra isso durante os meus primeiros 3 anos. Eu vivi 6 anos de vestibular. Foram altos e baixos. Quem diz que a caminhada da vida é linear, na boa, tá mentindo firme. Mas eu digo que, assim, essa construção de oscilar o tempo todo, de, cara, em um momento você tá muito bem, em outros você tá se recuperando, isso faz parte da nossa caminhada. E falando muito sobre essa coisa dos 6 anos, eu tive que lutar muito contra esse sentimento de incapacidade. Muito porque a gente sempre acha que é o externo que nos define, que é o externo que dita quem nós somos, se a gente vai conseguir. É o externo sempre que precisa nos validar a nossa luta, validar a nossa conquista. E não. As coisas começaram a mudar. Eu tive a percepção de que as coisas iam começar a caminhar quando eu começasse a ditar o ritmo das coisas. Tem que acordar cedo? Cara, vamos acordar cedo com bom humor. Vamos acordar cedo ouvindo uma música boa. Seu Jorge, Exalta Samba, Sorriso Maroto. Eu tô falando sério, assim, você começar a praticar coisas que te deixem feliz para que a sua jornada seja mais leve. E foi o foco que me ensinou isso. Porque eu ouvi a Maria Carolina dizer, você não precisa viver num eterno sofrimento do vestibular. Eu tenho certeza que você que está do outro lado, você com certeza ouviu isso também várias vezes. Porque Carol Braga, Foco Medicina, foi isso que vocês me ensinaram. Não precisa ser temeroso, receoso. É claro que a gente fica muito perdido às vezes. Perdido não no sentido de não receber boa orientação. Perdido no sentido de, cara, será que eu vou conseguir? Se eu conseguir, quando que eu vou conseguir? É esse sentimento de confusão. Mas a gente precisa saber superar isso, enxergar além disso. Assim como um avião, ele consegue atravessar as nuvens, ele observa de cima, sabe? É isso que a gente tem que fazer. Existe uma nuvem, às vezes, de sentimentos ruins, só que a gente não pode se mover somente pelo sentimento. Tampouco, se você só fosse mover pelo dia que você estivesse se sentindo motivado, as coisas não vão dar certo. Tem dia que a gente não tá motivado, mas a chave do vestibular é exatamente essa, é você compreender que as coisas elas se tornam muito mais saborosas quando você tem disciplina, quando você enxerga que o seu sonho vale a pena e por isso você corre atrás. Você honra aquilo que você sonha. E eu pensava o seguinte sempre, eu ia dormir, eu visualizava o dia que eu ia descobrir que eu passei. Sempre, sempre visualizei. Eu visualizava o meu nome na listagem. Era muito engraçado, eu fechava os olhos, indo dormir, eu pensava, cara, como que vai ser? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que eu vou pular? Será que eu vou chorar? E eu sempre me imaginava chorando. Mas foi muito diferente disso, foi um sorriso, foi assim, cara, eu consegui. Foi a primeira grande conquista da minha vida. E sabendo disso, eu percebo, cara, ter vivido o vestibular dessa forma foi muito mais gostoso, sabe? Foi muito menos cansativo, desgastante. Não precisa ser assim, pode ser leve. Eu acredito nisso. Eu também acredito nisso, cara. Especialmente quando você fala tem uma parte difícil a encarar, certamente para todas as escolhas importantes da vida a gente vai ter uma parte difícil. Sim. Mas ela é necessária? Então faz de bom humor, faz mais leve, sim, não torna mais pesado do que já é algo que vai ter que ser feito. Exato. Né? Nem tudo na vida a gente vai ter opção de escolher. Nós não somos crianças mimadas que podemos escolher tudo que a gente quer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Às vezes a vida só acontece, só traz pra gente o que a gente vai ter que lidar. Então é muito melhor que a gente escolha lidar com o que chega a nós da melhor forma possível do que simplesmente entrar em negação. Exato. Né? Tem que encarar. Exato. É muito sobre isso. Foram 6 anos. Sim, 6 anos. Você já pontuou isso. 6 anos em que você teve que aprender certamente para muito além da matemática, da Com física, certeza, da redação, da biologia e tudo mais. Em que momento nesse trajeto entrou Foco Medicina, entrou Carol? Quando é que a gente aparece assim na sua história de vida? Bom, vamos lá. Eu comecei o percurso em 2017, assim que saí da escola, e vivi 17, 18, 19. Veio o ano da pandemia, um ano muito difícil para todos nós.
E eu conheci o Foco por intermédio da Carol, por intermédio da comunidade vulgar de biologia do Telegram. E foi muito especial para mim. Conheci a comunidade vulgar em maio de 2020. A comunidade acho que já devia ter alguns meses aí de funcionamento. E aí eu comecei a seguir a Carol, a acompanhar a Carol. Inclusive é muito bacana, eu acho que é da generosidade. É muito bonito quando a gente consegue ver uma instituição generosa. Quantas coisas eu pude aproveitar, ainda que eu não fizesse parte efetivamente do Foco Medicina. Eu pude participar de muitas coisas antes de ser definitivamente do Foco. Eu tenho certeza que isso mudou muito a minha trajetória, mudou a minha percepção realmente do que poderia ser a prova, da possibilidade do que poderia ser a prova. Então, o Foco Medicina chegou em 2020, quando eu comecei a seguir a Carol, e a Carol falou, cara, poxa, eu quero mostrar para vocês um evento, eu quero possibilitar que a gente possa conversar sobre outras coisas, ensinar como que a gente consegue melhorar o desempenho na hora da prova. Cara, existem as maçãs de ouro, as maçãs de prata. Cara, aquilo ali foi sendo internalizado em mim, e em 2020 eu falei, cara, é isso. Que bacana que eu tive a oportunidade de conhecer vocês, entende? Nesse momento. Um momento que eu, inclusive, penso que foi muito providencial, realmente. Porque eu tava cansada, eu tava sem norte, eu tava perdida. Tem horas que a gente acha que as coisas não vão conseguir, que a gente vai nadar e ficar à deriva. E aí veio o Foco Medicina e trouxe um resgate. Foi muito especial, importante pra mim, realmente. E aí, Vitória, você enxergou no curso de Reta Final UERJ uma possibilidade de vir fazer parte oficialmente do Foco, Sim. de se tornar FOC. Sim, muito bom. Curso de Reta Final UERJ abriu essa porta pra você. Quando isso aconteceu? Cara, muito legal pensar isso. Muito, muito, muito legal. Bom, a gente teve um evento pré-abertura das matrículas. Nossa, foi muito bom. Que tá chegando. E foi muito maneiro, foi com todo um layout, todo um designer e tal. E eu falei assim, mãe, olha só, precisamos conversar sobre um assunto muito sério. Eu quero falar pra você. Senta aqui, cadê o cartão de crédito? Exatamente. Mãe, olha só, deixa eu te falar. Eu não quero perder essa oportunidade. Eu tô falando sério. Por favor, me dê essa chance. E a minha mãe sempre diz isso quando fala pras pessoas sobre eu ter conseguido. Ela fala, um dia minha filha virou pra mim e falou assim, mãe, você é a única que acredita em mim. E eu realmente disse isso pra ela. Que lindo. A minha mãe realmente, ela foi a única durante muitos momentos. Porque eu acho que talvez as pessoas não consigam, de fato, ter tanta esperança assim quanto a gente tem. E eu acho que isso é normal, tá? Eu acho que a gente tem que ser o maior vibrador dos nossos objetivos. Não tem jeito. Maior defensor do nosso sonho na Terra. Com certeza. E já dizia Emicida, é exatamente isso. Se não for você, quem é que vai ser? Se não for agora, quando que vai ser? E eu falei, mãe, olha só, deixa eu falar uma coisa muito séria. Então, eu quero muito tomar uma nova postura. Preciso estar num novo lugar, eu quero estar num novo ambiente, ser estimulada de outras formas. Posso fazer parte? Aí ela, então. A gente conversou, eu comecei a fazer parte. Eu me lembro que foi um sábado de manhã. Eu acho que eu acordei 6 horas da manhã. Eu acho que as matrículas só abriam às 7. Mas eu assim, ó, tensa. Mãe, pelo amor de Deus, vamos lá. E quando abriu, eu falei, mãe, olha só, precisamos fazer agora, vamos. Acordei, vamos embora fazer. E as coisas aconteceram. 3 semanas depois, eu acredito que a Focobox chegou. Nossa, e esse momento foi muito legal. Muito, 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 muito. Eu recebi a Focobox e eu falei, cara, eu faço parte de um time muito brabo, muito brabo. Que bacana que eu tenho a oportunidade de viver isso. Aquilo me trouxe um renovo muito bom, sabe? Porque eu acho que o que difere vocês de qualquer outro curso é que vocês pensam em todas as etapas. E isso é muito bonito, porque vocês conseguem compreender e leem muito bem o vestibular, que não é só a parte de vir para o curso, ou não é só a parte de ir estudar em casa, entende? No online. É você oferecer um doce que, cara, de alguma forma vai ter um gosto bom, porque é assim, cara, eu me importo com você, eu acredito que você mereça estar no lugar bacana. Então, quando eu recebi a Focobox, eu senti esse misto, assim, de alegria e tal. E aí,
Quando a gente teve a nossa primeira monitoria, nessa ocasião a minha mãe não apareceu, porque da segunda vez a minha mãe fez um rebuliço no dia da mentoria. Gente, foi tudo, Foi acabei muito de legal. lembrar. Foi muito Todo bom. mundo na mentoria meio tenso, assim, meio, eu não sei se eu falo, não falo, aí vem ela. Vem a Chega minha o mãe. furacão. E muito legal, mas a gente vai chegar nessa parte. E aí, a primeira mentoria com a Carol, me lembro que a Carol tava com uma blusa preta, assim, com um cabelo louro, assim, e batom. Eu me lembro perfeitamente. Uma fada jovem. Uma fada jovem. belíssima. Muito legal. E eu assim, cara, eu tô fazendo parte disso aqui. Eu pude ouvir histórias. E é muito bonito porque o momento da mentoria, ele abre a possibilidade da gente poder conhecer outras pessoas. E eu me lembro que as pessoas participavam e eu pude aprender muito. Falei, cara, olha, existem tantas outras pessoas que curtem o processo e que querem tanto quanto eu. Eu acho que, do ponto de vista merecimento, todos que estavam ali, cara, mereciam muito. E a gente ia fazer muito jus a esse merecimento ao longo do processo. E aí as aulas começaram, cara. Quando as aulas começaram, nossa, eu maratonava. Eu maratonava tudo, definitivamente tudo. E uma coisa muito boa é que biologia foi... Sabe quando você recebe água de uma fonte nova? Foi Carol Flix na minha vida. Tipo assim, se preparem, porque... Oh, imagina esse ano, então, com biologia volta discursiva. É babado, confusão e gritaria. É sério, é muita coisa e é muito legal. Eu tinha a oportunidade de crescer muito e poder aprimorar aquilo que eu não soubesse, cara, eu aprendia do básicozão mesmo, porque a Carol, ela falava assim, cara, se você ainda não sabe, vamos correr, eu vou te dar aqui um norte, vou te dar uma direção e, cara, você vai fazer acontecer. Mas ela conseguia melhorar em escala de 0 a 100, 1000, aquilo que eu precisava muito melhorar, ou pegar aquele... conseguir preencher aquela lacuna, aquele gap e tal. Então, assim, eu maratonei absolutamente tudo. Foi muito bom. E eu tenho muito orgulho do meu caderno da reta final UERJ. Da primeira reta final UERJ do ano passado. E foi muito legal. Muito mesmo. E aí, Vitória, você recuperou o tesão. Muito. Eu acho que é uma palavra, Sim. cara, que com a conotação dela mais visceral. Exato. Vontade, desejo. Isso, fazer as coisas acontecerem. Você recuperou o tesão. Nossa, muito. Pelo processo que te levaria à medicina da UERJ. Com certeza, com Porque certeza. a gente fala tanto que quer realizar um sonho, mas peraí, senta aqui. Senta aqui. Para realizar esse sonho, você tem que seguir por este caminho. Ah, mas aí eu não quero. Não, mas não tem como, não tem um jump. Exato. Tem que caminhar aqui para chegar ali. Sim. Então você entendeu que o caminho era aquele... que Sim. não precisava ser sofrimento, Não precisava. podia ressignificar aquilo. Vamos com tudo, vamos com tesão, vamos buscar, vamos curtir aprender. Vamos. Não é tão chato assim. Exato. Vamos curtir? Então isso deu aquela, como você falou, né? Revigorou. Exato. A Vitória deu uma renascida. E aí você chegou perto, mas não passou. Nossa. Conta esse rolê aí, pelo amor de Deus. Muito bom. E eu quero reiterar, de fato, retomou tudo aquilo que eu precisava. Ânimo, combustível, desejo. Cara, eu conseguia me visualizar fazendo a prova e arrebentando a boca do balão, chutando o pau da barraca, ia fazer tudo acontecer. Realmente, aquilo foi Sabe quando você retoma aquela energia? Foi exatamente isso que o curso fez. Eu digo sério, seriamente. Mas aí, beleza. Olha só que coisa legal. Eu me preparei, tudo certo. Chegou o dia da prova, a prova do domingo, dia 20 de março. Foi pra essa prova que eu me preparei. E da primeira vez, curso de reta final UERJ. E eu tava tão feliz, eu tava tão bem, que eu falei, eu vou vestir a melhor roupa. E se eu encontrar um bofe pelo caminho, vai ser babado forte. É sério, muito bom. Ela foi pra prova. Eu fui pra prova. Mas cheia de segundas intenções. É assim, muito tranquilo, muito tranquilo. O que aconteceu? Eu saí de casa e eu botei minha melhor roupa. Eu gosto muito de usar lenços. Mulheres ficam lindas de lenços. E aí, eu coloquei um perfume e falei, cara, essa é a minha prova. E eu vou demonstrar isso na minha linguagem corporal. Essa é a minha prova. Você precisa começar a materializar as coisas que você quer que aconteçam. E eu falei assim, cara, essa é a minha prova. Cheguei,
eu geralmente ficava bem tensa, dor de barriga era certo. Nesse dia eu também tava, mas eu tava segurando a onda. A gente tem que também trabalhar um pouco essa coisa do teatro. Disfarçar tranquilo. E aí eu cheguei na prova, a prova foi muito boa. Respirei fundo, falei, cara, vamos fazer isso aqui acontecer. Uma coisa muito legal que eu aprendi com o Time Foco também é de você ter um símbolo, uma coisa que lembre você. E aprendi com alguns veteranos Time Foco que eram folhas de algumas plantas que tinham alguma conexão com a família da pessoa, com a vida da pessoa. Eu me lembro que uma vez era mangueira, folha de mangueira, e... Um era folha de louro, o outro era... Isso! Ih, cada um... E na minha casa, a folha de louro significa muito. Na minha casa, se você tá com dor de cabeça, é folha de louro. Dor de barriga é folha de louro. Folha de louro tem um significado muito importante pra mim. Nesse dia eu falei, quer saber, eu vou levar um tufo de louro. Levei minhas folhinhas de louro e... consegue ver? Eu tava reiterando tudo, assim. Eu queria muito fazer aquilo ali acontecer. E aí, eu cheguei na hora da prova e falei assim, cara, vambora, vamos fazer acontecer, eu preciso me concentrar. E quando eu me concentrei, eu percebi que eu precisava manter a calma, porque algumas coisas ali tinham me tirado um pouco da minha zona de conforto. E aí chega um momento importante também. Eu acho que essa prova foi uma virada de chave. Faltou confiança nesse dia. A confiança que estava na roupa, que estava no perfume, que estava na folha de louro, faltava essa confiança efetivamente para fazer a prova. O que aconteceu? Eu fiz a prova toda, só que eu comecei a dar uma revisada naquele período final, e aí eu tive a ideia, a brilhante ideia, de trocar 5 gabaritos. Putz. Eu, naquele ano, ia fazer 57 acertos. Daquela ocasião, ia fazer 57 acertos. Fiz 52, porque eu troquei 5 gabaritos. E quando eu fui rever a prova, quando cheguei em casa e me deparei com aquela frustração ali, eu falei, cara, por que eu mudei? Por que eu não acreditei na minha primeira decisão? Cara, por que não rolou? Naquele dia foi muito difícil. Eu acho que foi o dia mais difícil de todo o vestibular, de todos os 6 anos. O último ano, ele começou de um jeito muito engraçado. O dia pós-prova, o momento pós-prova foi o mais difícil. Eu me lembro claramente. Deitei em posição fetal, assim. E digo de fato, me recolhi, falei, meu Deus, por favor, ameniza essa dor, essa frustração. Era uma dor muito grande, era como se alguém tivesse arrancado algo de mim. É uma dor física, a gente sente uma dor física mesmo. É porque, cara, aquilo tava muito perto, aquilo era meu. O que aconteceu? Cara, nessa hora eu falei, meu Deus, preciso reencontrar algo dentro de mim. E aí veio o ano de 2022, eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão não poderia não incluir o meu sonho. Quando você já está há algum tempo, e ainda que você não esteja há muito tempo, quando você se dedica efetivamente com intensidade para fazer aquilo acontecer, nada do que for parecido é igual. É muito engraçado. Vão surgir oportunidades, coisas, vagas, mas se não for o seu sonho, se não for de fato aquele encontro, cara, você não vai ficar satisfeito. E uma vida não vale a pena se não fosse com 100% de satisfação. E eu pensava assim, cara, eu me dediquei por tanto tempo, não é possível que na minha última vontade, no meu último fôlego eu vou desistir. Não, não é isso. Tomei uma decisão em abril de 2022, falei, cara, eu vou continuar tentando. E aí o ano veio com muita intensidade, eu tentando. Finalmente abriram novas vagas para a reta final UERJ. Junto, de novo, com aquele período de evento maravilhoso. Era muito bom, porque eu podia estar fazendo qualquer coisa, lavando... Não, eu estava lá, ali bem linda, no YouTube, acompanhando o ao vivo. Participando do chat. Eu gostava muito. E gostava porque é muito bacana quando você vê outras pessoas participando também. Então, eu estava lá e falei assim, mãe, olha só, preciso mais uma vez da sua ajuda. Por favor, vamos fazer de novo? E aí ela falou, minha mãe é demais. Ela virou pra mim e falou assim, Vi, eu acredito muito em você. E eu acredito que dessa vez é a última. Não no sentido de me dar uma cartada ou uma cortada, não. Ela falou, eu acho que é dessa vez. Talvez ela nem se lembre, mas ela falou, eu acho que as coisas vão acontecer dessa vez. E aí... Mais uma vez, recebi a Focobox, recheada de coisas maravilhosas, meu material, e tive a oportunidade de começar a assistir às aulas.
Aula de biologia, conforme eu falei, maravilhosa sempre. Dessa vez eu tive muito contato com redação, porque eu falei, cara, eu quero entregar uma redação perfeita. O livro da minha aprovação para redação foi Não Me Abandone Jamais. Uma distopia científica, enfim. E aquilo me deixou desesperada. Só que eu precisava alinhar as minhas expectativas. E a primeira coisa que você alinha é, o que está no meu alcance? É ler o livro? Eu vou ler o livro. Eu vou entender o contexto do livro? Sim. Porque entendendo o que está ali na superfície do texto, eu conseguiria mergulhar para entender quais eram as possíveis relações que a prova poderia fazer. Então, foi isso que eu fiz ao longo da minha preparação também. Eu acompanhava muito as aulas. As aulas, para mim, eram, cara, com muitas anotações e links. O Júlio me trazia links e eu pensava em outros. É isso, assim, é você tá o tempo todo trocando. E, inclusive, é uma coisa importante dizer... Se engana quem pensa que o vestibular é passivo, é numa condição de passividade. Não é isso. Na verdade, o vestibular é o tempo todo você interagindo, é você tirando dúvida, é você dando sugestões. Lógico, sugestões que sejam conscientes. Não adianta você colocar a sugestão que não tenha nada a ver com aquilo que você vai ser cobrado. Então eu pensava assim, cara, eu preciso construir de forma ativa o meu conhecimento. E fiz isso. Tinha que fazer correção de simulado? Fazia correção de simulado. Tinha que fazer correção de redação? Fazia correção de redação. Então, assim, aproveitei muito essa coisa do fazer por mim. E aí, eu não digo nem como um sinal, porque eu acho que a gente, às vezes, não consegue perceber coisas que estão maravilhosamente expostas, porque a gente, infelizmente, é levado de alguma forma por uma certa insegurança, que sempre fica lá falando assim, poxa, e aí, será que vai agora? Enfim, mas o final de semana anterior à prova, ele foi muito importante pra mim. Foi um final de semana que eu tava frágil, tava muito frágil, e me lembro da minha fragilidade naquele final de semana, eu pensava, cara, daqui a uma semana vai ser a prova, será que eu tô efetivamente preparada? Será que as coisas vão acontecer agora? Falei assim, olha, me fazer esse monte de pergunta não vai valer a pena. Eu vou estudar, prefiro estudar. E aí, mergulhei muito em redação, de verdade. E em inglês. Dessa vez, a galera não vai ter inglês. Isso. Então, dessa Biologia, vez é química e redação. Pra ficar suave, de fato. Tô falando sério. Mergulhei nisso. Mas, mergulhei muito em redação. E aí, naquele final de semana, a gente entregou as 2 últimas redações para obter a nota, e que seria a nota do fim do curso, sabe? De todo o processo. E o Júlio sempre frisava, ainda que você não tire um 10, você precisa comemorar a evolução que você teve. Se você usou efetivamente os materiais, ele passou um raio-x maravilhoso. E nesse raio-x você via a frequência daquilo que você errava. E aí ele falava, cara, percebe, chega um determinado momento que você não erra as coisas do início. Significa que você está em constante movimento. Movimento foi muito a palavra dessa parte final. E aí eu entreguei as 2 redações. Uma redação foi uma redação extra, a outra foi de um simulado. E aí, durante a semana, depois daquele final de semana intenção de redação, eu recebi a nota da redação. Cara, a minha última redação do Foco Medicina foi 10. Foi 10. Com um comentário que eu jamais vou me esquecer. Parabéns. A sua redação foi uma das mais fluidas desse projeto. Ou seja, era um sinal de tipo assim, entrega, confia. Deixa fluir. Agradece, sabe? O magnetismo das coisas, ele tá funcionando, você já entregou tudo aquilo que você podia. Ali eu descansei. E com muita humildade eu falei, cara, olha, eu entreguei tudo aquilo que eu podia. E se não for dessa vez, a gente deixa pra vitória do futuro pensar. Mas dessa vez, nesse momento, eu fiz tudo aquilo que estava no meu alcance. No final de semana, aquele que de fato ocorreria a prova, o Foco Medicina fez um super evento no cinema para muitas pessoas. Ai, conta desse dia, foi tão especial. Foi muito bom. Vitória, você não tem noção do que significou esse aulão de véspera para vocês e também pra gente, porque foram 3 anos ali, desde que teve a pandemia, sem esse contato da galerona num aulão de véspera. Tinha uma pressão psicológica muito forte do adoecimento, o medo da doença, o medo, né, de expor os alunos tão perto da prova. Foi a primeira vez que a gente pôde fazer isso
cara, entendendo que existia isso antes da pandemia, Sim. que tava tudo bem, Sim. sabe? Sem medo, sem peso na consciência. E a gente preparou tudo com tanto carinho, Foi muito assim, bom. tanto carinho. A gente não economizou, sem brincadeira. Eu não tô nem falando, assim, do economizar disso daqui, porque claramente a gente não economizou nisso Não. aqui também. Mas a gente não economizou em querer proporcionar a vocês... Afeto, energia. É isso. Nossa. A gente realmente, assim, foi com aquele espírito do cara, eu quero que seja um dia Sim. inesquecível. E foi inesquecível. Conta tudo. Bom, eu moro em São Gonçalo. Alô, São Gonçalo! A gente tem que honrar nossas raízes, entendeu? Sempre. E aí, saímos de São Gonçalo, eu tava com amigas, todo mundo viria junto e tal. E aí, chegamos no shopping onde tava o cinema. Cara, chegamos... uma coisa importante dizer. Eu fui sorteada pra estar nesse dia. E eu pensei assim, meu parceiro, veste a camisa da responsabilidade que você foi sorteada. É isso, é o Já toque ganhei. da sorte. Ó. É o toque da sorte ali. Se tempero sorte era importante pra vitória... Caraca, tava muito dentro. E, muito de verdade, quando eu tive a oportunidade de pisar naquele cinema, eu via todo mundo com a mesma camisa. Todo mundo, cara, que vibrava pela mesma coisa. Falei assim, cara, que dia especial. O dia começou assim, 8 horas da manhã, eu turbo. Sabe quando o foguete tá decolando? Eu tava turbo assim na cadeira. Se alguém me mandasse pular, eu pulava. Se me mandasse gritar, eu gritava. Não porque eu ia obedecer a tudo, mas é porque eu tava tão enérgica, efusiva. Efusiva é a palavra. Eu estava efusiva para aquilo ali acontecer. Afetividade. Eu nunca tinha visto a Carol, inclusive, pessoalmente. Naquele dia foi a primeira vez. E é muito bonito quando você consegue ver pessoas que você admira tanto. Cara, elas são de carne e osso, como a gente, sabe? Tem fragilidades como a gente tem. Nossa, como eu chorei, Jesus! Nossa, tem inseguranças como a gente tem, mas a gente as admira, as admira por quê? Porque ainda que elas tenham tudo isso, elas continuam caminhando. E eu acho que essa é a graça das coisas, continuar caminhando. Enfim, aí cheguei, cara, muito bom, todo mundo lotadão e tal. Carol Braga chegou de vermelho, Fernandiva chegou de vermelho, batonzão vermelho, saltão. Maria Carolina estava com um salto desse tamanho, Maria Fernanda, ó, Fernandiva com um salto desse tamanho também. E, cara, foi muito legal. Eu me lembro que você se emocionou, foi muito bonito, assim. E a gente que estava do outro lado se emocionou muito também. Porque se sentir parte, eu acho que é algo que muda a nossa perspectiva das coisas. Se sentir parte de algo, de um projeto, ou de uma linguagem, de um time. Isso fez muito sentido pra mim naquele dia. E aí, eu cheguei, tivemos todas aquelas questões, aquelas revisões, coisas importantes. E pra mim, o mais lindo, de verdade, assim, eu acho que esse é o ponto alto de qualquer momento da preparação, é quando você consegue ver quem já tá na faculdade e que dou o tempo dela pra dizer, cara, vai dar certo, confia que vai dar certo, você já fez tudo que estava ao seu alcance. E aí, ali, naquele dia, eu conheci muitos nomes famosos dos veteranos que seriam os meus veteranos. E que hoje são. São, efetivamente. Inclusive a minha madrinha, que é a Camila Ruiva. Camila Odes, eu amo esse nome. E a Camila tava lá e com muita humildade ela falou, vocês precisam acreditar no processo de vocês. A Camila, assim como eu, viveu muito tempo também de jornada e foi muito bonito, assim, de verdade. Eu tenho, inclusive, uma afeição, um carinho por ela muito grande hoje. Então, nesse momento em que eu podia ver as pessoas que estavam na Medicina UERJ levantando a bandeira, vestindo a camisa literalmente, Medicina UERJ, estava lá, uma das melhores do Rio de Janeiro, de influência brasileira, entende? A magnitude disso? Naquele dia eu consegui, assim, ser, de fato, eletrizada por essa força, foi muito legal. E foi um dia, assim, fantástico, foi uma manhã que me deixou nas nuvens, cheguei em casa, depois de receber todos os brindes mais lindos possíveis, mostrei para minha mãe e a visão de mãe é uma coisa que é muito sutil, é muito sensível. Ela falou, cara, olha o cuidado desse time. Eles não querem só que vocês tenham coisas boas, eles querem que vocês tenham o melhor. É isso. E foi muito isso que eu senti nesse dia, o melhor. Eu saí de lá com o melhor emocionalmente, os melhores brindes, sabe, o melhor abraço, tudo aquilo que vocês podiam entregar até assim com
A última gota de sangue, a última gota de suor. Não porque foi sacrificial, mas porque foi com todo empenho. Cara, eu saí do cinema, do nosso evento pré-prova, desse jeitinho. E aí, no dia da prova, o dia seguinte, eu pensei assim, cara, eu quero que as coisas aconteçam. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é visualizar que eu vou conseguir. E eu vou acreditar em tudo aquilo que a minha mente pensar enquanto eu tô fazendo a prova. Não a insegurança, eu digo, essa questão que eu tenho que marcar, é essa questão que eu vou marcar. Para não repetir o mesmo erro da última, da troca das 5 questões. Então, eu pensei, cara, eu preciso muito fazer isso acontecer. Fazer as coisas fluírem. Então, vamos lá. Pensei. Chegando na prova, a minha preocupação é redação. Quero fazer as coisas acontecerem com redação. Li o tema da prova. Uma coisa muito importante para mim era ler o tema primeiro. As coisas aconteceram, as coisas fluíram. E aí, assim que eu li, eu já tinha na minha mente aquilo que eu precisava colocar. Inclusive, de novo citando Emicida, o tema da prova dessa vez foi uma pergunta sobre se uma crise aumenta o nosso espírito de humanidade. E o Emicida cita em uma das músicas que tudo o que nós tem é nós. Desse jeito, assim, desse jeito popular de dizer. Tudo o que nós temos somos uns aos outros, de fato. E nesse dia eu falei, cara, eu vou aceitar a minha intuição e vou colocar isso que eu estou pensando na prova. E aí escrevi, fiz a melhor redação da minha vida, eu juro, eu fiz a melhor redação da minha vida. Não porque ela foi perfeita, mas porque foi a redação em que eu me respeitei, que eu falei, cara, eu quero colocar isso, essas são as minhas ideias, esse é o meu ponto de vista, esse é o meu ajuste crítico sobre a situação, vou entregar o meu melhor. E entreguei. Voltei para casa, fiquei tranquila, falei, mãe, olha, eu entreguei aquilo que podia ter sido feito. Não só no dia da prova, mas em todo o processo. E aí as coisas aconteceram. E aí, quando foi à noite, eu tentando me controlar para não ver o gabarito, falei, mãe, eu vou corrigir agora. É agora. É agora. É agora. Aí, oh, meu Deus, vai. Quando eu comecei a corrigir, eu comecei a tremer, né? A gente começa a tremer. Nessa hora... Ela tava contigo? Minha mãe tava em outro cômodo da casa, eu tava... E minha irmã comigo, minha irmã é um pouco tensa também, ela tava ali naquela tensão e tal. E aí ela, Vitória, vamos lá, vamos. 1A, não sei o que, C e tal. Cara, quando eu fui fazer a contagem, 57 acertos. Isso não tinha acontecido nunca em nenhum outro simulado. E quando aconteceu ali, eu falei, cara, é para as coisas acontecerem agora. Desse jeito, com essa maturidade, com esse novo olhar, com essa coisa mais tranquila de ver a vida, sem tanta pressa. E aí... recebi meus 57 acertos e falei com pessoas pontuais daquilo que eu deveria esperar. Cara, será que eu espero bem? E aí eu falei, cara, eu vou descansar. Agora é a hora de sair, curtir a Copa, o finalzinho da Copa. Procurar aquele boy que tu tava desde a outra vez. Será? Será? Eu fiquei bem off, mas tudo certo. E aí eu falei, cara, agora eu vou curtir. 2 semanas depois, dia 19 de dezembro, quando saiu o listão, eu tava no Guanabara. Quem é do Rio sabe, Guanabara é a maior rede de supermercados do Rio de Janeiro. Dia 19 de dezembro, a gente fazendo compras para as festividades do Natal e tal. É assim, basicamente um dos locais com... será, talvez, maior número de pessoas por metro quadrado? Muito bom. Possivelmente. Exato. E eu tava naquela vibe. Você queria calor humano? Eu queria. Tá. Eu queria. Eu queria desde aquela prova, lembra isso? E aí, eu tava na fila pra entrar no Guanabara. Boy no Guanabara, entendi agora. Meu Deus, imagina. E aí, eu na fila pra entrar no Guanabara, assim, recebi o listão. Caraca, 15º lugar no listão. Falei, caraca, meu Deus do céu, tá acontecendo. Naquele dia a ficha caiu. 57 vagas era uma posição que dava pra respirar gostoso, né? Dava. Ainda que eu caísse 40 vagas. Dava pra respirar bem. 40 posições. É isso. Eu entreguei assim, falei, mãe, conseguimos, mãe. Conseguimos. Que lindo isso, conseguimos. Conseguimos, mãe. Conseguimos. E aí falei pra minha irmã, Rafa, conseguimos, Rafa. As coisas deram certo.
Foi muito bonito assim, gente. É bonito até hoje. Tem uma mãe chorando ali atrás das câmeras, mas É bonito até hoje. a gente finge que tá tudo normal. É bonito até hoje, assim, quando eu penso, eu falo assim, cara, minha família inteira vibrou junto comigo. O meu núcleo familiar, que era a coisa mais importante pra mim, vibrou junto comigo. E nós três, eu, a Vitória, a minha mãe Henriette e a minha irmã Rafaela, nós três conseguimos. Naquele dia, eu finalizei uma parte muito significativa da minha vida, com muita gratidão por todo o processo, por ter aprendido e acertado e errado, que faz parte, e as coisas aconteceram. Hoje eu visto essa camisa linda, que é a camisa da Medicina UERJ, com o nosso Darth Vader, que é um dos nossos símbolos, além do capetão, lindão, vermelhão. E ter a oportunidade de viver essa camisa aqui, do jeito que eu vivo hoje, junto com a minha turma de 100 pessoas, uma turma que é muito especial, que une muitas histórias que já passaram por essa cadeira também. Cara, a gente tem um vínculo, algo em comum. A gente às vezes se cutuca na aula e fala assim, isso aí foi Carol que me ensinou. Ai, que É muito lindo. bom, é muito bom. Isso aqui foi Carol. Caraca, isso aqui eu aprendi com a Carol. Assim, eu entreguei, eu finalizei e as coisas aconteceram. Efetivamente aconteceram. E o que eu quero dizer é, vale a pena. Citando Guimarães Rosa, a vida é assim, aperta, afrouxa, esquenta, esfria. O que a vida quer da gente é coragem. E foi isso, coragem. A gente tem que ter coragem pra tudo. Coragem eu acho que é a parte mais importante de ser vestibulando. Tenha coragem. Ninguém vai fazer por você, só você. E vou dizer, cara, que bom que você tá lutando atrás do seu. Você tem que acreditar por você mesmo. E eu sou muito grata de poder viver isso hoje. Muito grata. Eu tô vivendo meu sonho. Na faculdade que, inclusive, era o meu sonho. Foi uma faculdade muito importante no Sudeste. Foi a primeira faculdade que aceitou o sistema de cotas. Olha a relevância que isso tem. Entende? É influenciar toda uma rede de universidades no Sudeste para fazer a mesma coisa. Para fazer com que se torne ainda mais equânime, acessível. Cara, é a minha universidade. É a minha Medicina UERJ. Então, assim, vale muito a pena. Mesmo. Mesmo. Nossa, Vitória, eu tô muito emocionada, assim, fiquei aqui tentando me controlar e fiquei mesmo, assim, do tipo, eu sempre evito chorar em entrevista, né, porque é o momento de vocês, então o holofote é de vocês, mas eu não consegui não, uma hora que tinha mais lágrima do que olho. Cara, é lindo demais, assim, conhecer não simplesmente a tua história, mas a tua forma de contar essa história. Entende? Entendo. Tipo, histórias todos nós trazemos, mas a energia que a gente põe na forma como a gente conta a nossa história é tão relevante quanto a própria história. Sim. Então você conta tão apropriada, tão lúcida, sabe? Tão consciente sobre a importância de cada escolha ao longo desse caminho. E você tem um núcleo familiar 100% feminino. Isso são faz as toda a mulheres, né? E a mulher, ela tem essa coisa da força. A gente tem uma força, cara, que às vezes quando a gente tá no chão, assim, a vida passou o trator em cima da gente 5 vezes e só tem o dedinho mindinho com a unha apontada pra fora, a gente fala, não, mas peraí, eu tô sentindo um vento, tem um calor de sol aqui, calma aí, deixa eu levantar. E quando a gente é cercada por outras mulheres, isso faz essa força se multiplicar de uma forma absurda. Então, você foi muito incrível quando você falou, eu esqueci a palavra agora, mas você falou no nós, entende? Foi primeira pessoa do plural. Foi plural. Nós vencemos, venceu a Vitória, venceu a Henriette, venceu a Rafaela. E tantas outras vencerão. Exato. Porque você venceu. Eu sempre falo sobre isso, falei no aulão de véspera e falarei a minha vida inteira a importância sobre vencermos pelo coletivo.
a resistência, a vitória, a luta, ela nunca é sobre o indivíduo. Pessoa, exato. Ela move, ela cria coragem, ela valida o caminho. Exato. Vambora, vem comigo, ó, Isso. deu certo pra mim, vambora. Você não tem a mesma história que eu, você tem a sua, mas vambora, né? Então, é lindo demais, assim, incrível. E eu só tenho a te agradecer pelo carinho, pela confiança. É muito forte essa coisa, sabe? De você ter alguém que confia em você. Muita gente promete 1 milhão de coisas, muita gente se auto-intitula um montão de coisas, muita gente profetiza resultados mentirosos. Então, eu falo muito sobre isso, né? A internet é a terra de Marlboro. Então, todo mundo tem palco, todo mundo tem voz, todo mundo fala o que quiser. E fazer, ser, é muito diferente do só falar. Sim. E se você e se você faz, e se você hoje tem uma contribuição efetiva a dar para o mundo, fale. É isso. Fale. Por muito, muito tempo eu tinha muita vergonha de falar, sabe? Assim, tipo, o Foco é o curso que mais aprova em medicina na UERJ. Isso é uma verdade há muitos anos. Mas há pouquíssimo tempo eu tenho coragem de dizer isso. E uma vez o Rodrigo, que é meu marido, é um dos diretores do Foco, ele falou pra mim, por que você tem vergonha de falar, de comunicar às pessoas o que é verdade? Você não tá enganando ninguém, você não tá mentindo. E sabe quando aquilo te sacode, você fala assim, porque ele falou assim pra mim, quando você não fala a sua verdade, você permite que outras pessoas digam as mentiras delas como se fossem verdades. Nossa. Vai lá e fala a sua verdade. Você não tá roubando, você não tá matando, você não tá mentindo, você não tá prometendo curar o câncer de ninguém através de um tratamento milagroso que é mentira. Você não sabe fazer isso, mas você sabe aprovar vestibulandos na medicina UERJ. Então, comunique isso às pessoas e fale alto. É isso. Fale de cabeça erguida, porque é a verdade. É isso. Então, novamente trazendo sua citação do Guimarães Rosa, tudo que a vida nos pede é coragem. Coragem. É isso. Então, e novamente a ideia de que a gente reverbera no outro o que a gente desabrocha em si. Então, acho que essa transformação que foi acontecendo em mim também, ela foi contagiando vocês de alguma forma, né? Muito. Do tipo, vai, encara, vambora, levanta, segue, luta, vence. Vai e vença. Só você pode fazer isso. Eu acho que você foi a pessoa que mais fortaleceu esse pensamento em mim. E não no sentido de me dar medo, mas é de me trazer uma responsabilidade consciente. Só a gente pode fazer isso. E eu sou muito grata por ter feito isso por mim mesma. Muito grata. Hoje eu entrei no Pedro Ernesto, que é onde eu estudo, e eu me lembrei de uma música que me acompanhou todo o tempo desses últimos, pelo menos 2 anos. É uma citação do Racionais. Eu sou apaixonada pelo Racionais MCs. E a música, o título dela é Sou Mais Você. O trecho que eu queria citar é o seguinte: você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Bora acordar. Cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo do quê? Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia. É isso. É isso, tá, gente? Sem mais. Vitória, mais uma vez, obrigada demais pelo carinho, pela generosidade, pela amorosidade, como você contou essa história. Significou muito pra mim. É isso. E eu tenho certeza que significou muito pra cada um que tá te ouvindo nesse momento. Ó, vamos lá, hein, galera. Foco. Força na peruca. Arranca isso de você. Coloca isso pra fora. E assim, eu posso falar uma coisa? A medicina UERJ é maravilhosa. O time Foco é essa Brastemp toda, a Med UERJ também aceita ou surta. E olha, viva com força, que vale muito a pena. É isso.
Total. Viva com força, né? Vai com tudo, vai de cabeça. E ó, lembrando aqui que a Vitória já deu a dica. Não é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo e se inscrever na jornada. Porque clicar no link, botar o e-mail, o nome e se inscrever, ainda mais que é de graça, isso é muito fácil. Eu quero ver todo mundo participando ao vivo, com hora pra começar e sem hora pra terminar. Semana que vem, do dia 8 ao dia 12 de maio, de segunda a sexta, às 19 horas, eu quero todo mundo. Eu vou trazer Vitória lá de São Gonçalo pra cá, pra participar ao vivo um dia dessa jornada. Vamos combinar tudo aqui nos bastidores, É isso. tá? E aulão de véspera também, tá? Já tá com mais do certeza. que combinado. Com certeza. Aulão de véspera ao vivo e a cores. Quem quiser dar um abraço pessoalmente Com certeza. nessa musa de São Gonçalo, vem pro lado de cá, gente. Vem pro lado de cá. Jornada da Aprovação Médio UERJ, o ultimato. Muito bom. O ultimato. Muito bom. É o último ano de jornada, né, que significa tanto, tem tanto simbolismo. Então agora, os Vingadores, o ultimato. A gente tá esperando vocês, viu? E a gente mesmo, eu e Vitória. Vem, só vem. Galera, quem quiser deixar uma pergunta pra Vitória, um comentário, uma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo também, que ela volta aqui pra falar com vocês. Com certeza. Né? Então, muito obrigada pela sua presença. Tchau! Tchau!